a palavra de Deus, a Bíblia, né? Que a palavra de Deus é a Bíblia, não é a palavra do homem, é o que está escrito nos 66 livros da Bíblia. A Bíblia é um livro de mistério, irmãos. A Bíblia é um livro matematicamente perfeito, é como se fosse um jogo de xadrez, é um quebra-cabeça muito bem montado por Deus. Para que você entenda, demorou mais de 1400 anos para escrever a Bíblia toda, com 40 autores diferentes que muitos não se conheceram. Por isso que as pessoas não entendem o mistério da Bíblia. Muitas pessoas acreditam que alguém aqui que escreveu alguma coisa na Bíblia, escreveu de sua própria sabedoria, ou de sua própria vontade, ou do seu próprio pensamento, ou foi iluminado pelo Espírito, divinamente inspirado. Mas quando você lê texto e contexto e faz uma pesquisa aprofundada na própria Bíblia, você vê claramente que Deus, ele mandou escrever tudo que está aqui, exatamente como ele disse, assim como ele quis escrever. Quando Deus quis falar o nome de uma pessoa, Deus falou. Quando Deus quis falar o lugar, ele falou. Deus contou aqui a história que ele queria contar, claro, usou homens para que eles escrevessem essa história e traduziu na língua, na nossa língua, em mais de 2.700 línguas, mais de 2.700 idiomas, não é? Esse é um assunto, irmãos, que ele é muito profundo, porque desde a época que Jesus esteve na Terra, sempre tem opositores ao que está escrito na Bíblia, aos mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus. Quando a gente lê ali Levíticos, por exemplo, que é um livro muito difícil para a nossa geração entender, porque ali há muitos mandamentos, muitas leis, que você não entende por que tem aquilo ali. Muita gente até acha que são coisas que são santas, mas a palavra santidade, muitas vezes ali, ela está apenas deixando claro que são regras e ordenanças para o bem daquela população. São leis de higiene, por exemplo, leis de convivência, entendeu? Como Deus diz, né? São os estatutos, os mandamentos, os juízes de Deus. Porque não existe nada sem regra no mundo, irmãos. Até no caos tem regra. Até no caos tem regra. Em tudo há regra, em tudo há lei. E existe a lei do homem, existe a lei do animal e existe a lei de Deus, que são os mandamentos, os estatutos, os juízes de Deus, que estão escritos nos 66 livros da Bíblia, nos 31.105 versículos, né? Algumas Bíblias têm 31.103, variam um pouquinho por causa das divisões, mas não é isso que importa. O que importa é o contexto da Bíblia, que tem que ser lida sem a contaminação do homem, né? Porque você for olhar para as escritas sobre o reino de Deus, você vai ver milhares e milhares de livros, né? Os livros, tem livro de Judas, que era outro Judas, tem livro de Enoque, tem livro de Tobias, tem livro de Macabeus, tem livro de Judite, tem uma série de livros. Mas Deus, ele escolheu esses livros aqui. E, portanto, para que você possa saber se o que eu estou falando é certo ou errado, é simples. Leia essa Bíblia aqui toda e leia esses outros livros. Aí, qualquer livro aí que fala da história de Deus, você vai ver se eles vão encaixar aqui dentro. Não vai encaixar, irmão. Não vai. Eles vão contradizer a palavra. E a palavra de Deus, ela não tem contradição. Porque Deus, ele não mente. Deus é perfeito. E a palavra de Deus é pura, é reta. É uma palavra de justiça, uma palavra de amor. E para você chegar a uma conclusão do que Deus quer realmente de você,
infelizmente, você vai ter que ler a Bíblia muito. Essa é a verdade. É muito difícil a pessoa compreender isso, porque as pessoas fazem de tudo para não ler a Bíblia. Entendeu? É muito difícil ler a Bíblia, né? E você arruma desculpa de todo tipo. Ah, eu não entendi, porque tem isso, porque lê isso, porque lê aquilo, né? Mas Deus fala também que se você tiver falta de sabedoria, Ele te dá. Mas Deus também não pediu para você entender a Bíblia, Ele pediu para você ler. E quem somos nós para questionar a Deus? Como o apóstolo Paulo diz, quem és tu que replicas Deus? Quem somos nós para entender os desígnios de Deus? Quem somos nós para entender o céu, por exemplo? Eu vejo toda hora um vídeo no YouTube ali, eu fiquei 3 dias morto, no hospital, eu fui no céu, entendeu? Quando você pega na palavra, não bate. Tudo bem, a pessoa teve uma experiência com Deus, eu acho fantástico. Toda experiência com Deus, toda experiência espiritual é interessante. Mas, irmãos, tem que ser de acordo com a palavra. E Jesus, ele define uma coisa. O que ele veio pregar aqui é a ressurreição e a vida eterna. O que importa, meu irmão, não é a sua vida aqui na terra, isso não importa. O que importa, irmãos, não é a nossa vida aqui na terra, Jesus, nem as curas, porque tem muitas igrejas, muitas pessoas que às vezes estão enfermas, às vezes estão com problemas. Eu entendo isso, porque eu também sou uma pessoa fraca. Quando eu estou com um problema, eu fico fraco, a minha fé vai lá embaixo, né? Eu fico choroso, reclamão, mas eu entendo essa fraqueza do ser humano. Mas Jesus falou, é melhor você perder um olho, você perder um braço, é melhor você ficar aleijado, mas entrar no reino de Deus, herdar a promessa de ressurreição e vida eterna, do que você ter todo o teu corpo bem e perder a salvação, porque Jesus, a Bíblia, ela só vem para pregar o reino de Deus, não é o reino do homem. O reino de Deus é no céu, não é na terra. É claro que Deus está governando a terra para aqueles que amam a Ele, para aqueles que buscam, na luta do dia a dia, na sua fraqueza, buscam andar conforme os estatutos e mandamentos do juiz de Deus. Deus sabe que a gente vai errar, sabe que a gente vai falhar, mas Deus quer ver você lutando, Deus quer ver você querendo aprender, querendo conhecer a Ele, querendo se achegar a Ele, querendo servir a Ele, porque é tudo para o seu bem, irmão. Deus não ganha nada com isso, não. Nós é que ganhamos. Quanto mais a gente convive com Deus, mais a chance da gente amar a Deus, mais a chance de a gente ter condição técnica para morar em um lugar perfeito. Porque no fundo do seu coração, a pessoa que você almeja um lugar perfeito. Só que está escondido lá. Está 7 chaves dentro de você. Por quê? Porque você foi enganado por esse mundo, foi criado em um sistema totalmente materialista, corrompido, entendeu? E você está agarrado na terra com as 2 mãos, entendeu? Agarrado. Você não aceita a promessa de Deus de ressurreição e vida eterna. Não aceita, irmão. Não aceita. Entendeu? Nós não aceitamos. O apóstolo Paulo teve que passar por situações terríveis, para ele poder lá no fundo do seu sofrimento conseguir entender a importância que é a promessa de Deus de ressurreição e vida eterna. Aqui, por exemplo, eu vou ler um versículo que eu até nunca nem vi ninguém pregar sobre isso. Acho muito difícil até da gente conceber esses versículos, que até eu mesmo tenho essa dificuldade, entendeu? Que diz aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, a palavra do Senhor, ela diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. O que é boa fama? Você andar reto, você, né, por onde você passar, ninguém ter que falar mal de você, né, você não desonrar a Deus, porque nós levamos o nome de Deus conosco. Então, a boa fama, né, do que você andar perfumado, cheiroso, bonitinho, de terno, de smoke, né, se achando a coisa mais linda do mundo. E diz assim,
e é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Oi, você imagina, esse versículo aqui, ele não cabe no nosso entendimento, irmão. O dia da morte para a gente é um dia terrível, tanto da nossa morte, principalmente das pessoas que a gente ama. É um dia terrível, mas a Bíblia diz aqui claramente, é melhor o dia da morte que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. O tolo só vive de prazer, só em busca de prazer, só que ele busca uma coisa que ele não se sacia dela. E ele passa a vida dele buscando só as coisas materiais, e quando ele vê, a vida dele passou, e ele está na beira da cova. E ele não tem mais poder nenhum, nem sabedoria para enfrentar a morte. Qual a sabedoria que o tolo tem para enfrentar a morte? Aquele que não ama a Deus, aquele que não crê em Deus, aquele que não crê na palavra de Deus, ele não se dá valor nenhum, porque ele vai morrer e vai virar nada. Vai virar nada, porque vai virar pó, né? O que acontece com a gente quando a gente morre, irmãos? Nós somos esquecidos. Tem gente aí que fica, não, porque a pessoa vai ser lembrada eternamente. Meu irmão, você nem lembra quem era o seu tataravô. Você está vivendo até hoje, ele não tem importância nenhuma para você na sua vida. Entendeu? Você não sabe nada da pessoa, nada. Ela desapareceu do mundo para você. E assim vai acontecer com você também. Você vai desaparecer do mundo. Entendeu? E outra coisa, se você morrer aí na rua, por exemplo, aí, ou dentro de casa, não tiver ninguém para te levar para um buraco, para te queimar, alguma coisa assim, você vai passar vergonha, que você vai virar um troço fedorento, vai virar um esqueleto feio, entendeu? Toda a sua beleza, todo o seu orgulho, sua arrogância, vai tudo embora, meu irmão. Entendeu? Daqui você não leva nada, não. Você leva o seu espírito que você leva a Deus. É só isso. O conhecimento que você tem, a sabedoria que você tem. Entendeu? E o que está acontecendo? A igreja está pregando a terra. Nós estamos buscando a terra, nós estamos vindo na igreja só para buscar coisas materiais, coisas para o corpo, coisas para o coração enganoso. Sendo que Deus chama a gente para a gente buscar o reino dos céus. Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. O resto Deus faz, irmão. O resto Deus faz. Se Deus achar que você vai ter que passar pelas águas, você vai ter dificuldades, você vai ter sofrimento, você vai ter perseguições. Se Deus achar que você vai ter que passar por isso, vai ser para o seu bem. Né? Como Deus fala, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha a história do apóstolo Paulo, que história linda, maravilhosa. Né? Nós não estamos aceitando a palavra de Deus e não estamos querendo ter relacionamento com Deus. A gente está indo na igreja só para sentir prazer e para ficar enrolando, entendeu? Só que com Deus, irmão, é entrega. E diz aqui, olha, no versículo 5, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Essa é a promessa de Deus, irmão, que nós temos que aceitar para a nossa vida. Começar realmente a buscar um jeito de amar a Deus de todo o nosso coração,
buscar um jeito de rever, porque Deus fala assim, olha, se você se converter dos seus maus caminhos, se você mudar, se você aceitar os meus mandamentos, se você mudar, Deus muda a sentença dele sobre a sua vida. Se você não mudar, Deus vai deixar você colher os frutos da sua ignorância, da sua tolice, e as portas vão se fechar para você. Não adianta vir com pensamento positivo, porque no reino de Deus não cabe isso. No reino de Deus, você vai vencer pela fé. Pela fé em quê? Fé na Bíblia, fé em Jesus. Não tem como você falar que tem fé em Jesus se você não ama os mandamentos dele, se você não nem... Como que você vai fazer a vontade de Deus se você nem conhece a vontade de Deus? Como que você vai obedecer os mandamentos, os estatutos, os juízes de Deus, se você não lê a Bíblia, se você nem sabe quais são? Como que você vai fazer isso? Então, irmãos, não adianta ficar se enrolando, nós não temos poder nenhum, porque a Bíblia diz aqui claramente qual o poder que o homem tem sobre a morte. E qual que é o teu futuro? Você pode realizar o sonho que você quiser, meu irmão. Primeiro que você não vai parar de sonhar. O jovem, às vezes, olha para o velho assim, acha que o velho o velho tem que morrer. Só que ele não sabe que dentro daquele corpo lá de 80, de 100, de 90 anos, tem a mesma pessoa que tinha 20, 25 igual ele. Eu estou com 69, mas eu nunca, para mim, eu estou com 69, não. A pessoa que está aqui dentro é aquela mesma, só que com outros aprendizados, com outros pensamentos, mas eu sou a mesma pessoa. Entendeu? Se me der um corpo aí de 25, eu vou jogar bola, vou sair correndo por aí, entendeu? Ué, essa é a realidade, meu irmão. E Deus chama a gente para a gente mudar, é hoje, é sério, não é brincadeira isso aí. Irmãos, estamos lendo o livro de Deuteronômio, no capítulo 15, que diz a palavra do Senhor assim: ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo o credor remitirá o que emprestou ao seu próximo. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estrangeiros o exigirás, mas o que tiveres em poder de teu irmão, a tua mão o remitirá. Exceto quando não houver entre ti pobre algum, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, então olha aqui, já está começando aqui, Deus já está dizendo o seguinte: se você ouvir com atenção, desejando, querendo, diligentemente, a voz do Senhor teu Deus, aí você vai falar, não, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Mas ele está explicando aqui, ó. Os mandamentos que hoje te ordeno, os mandamentos foram escritos, Deus mandou Moisés escrever, Deus mandou Jeremias escrever, Deus mandou Ezequiel escrever, Deus mandou João escrever. Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem falado. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em algumas das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada,
e que ele clame contra ti ao Senhor e que haja em ti pecado. Irmãos, Deus não gosta de avarento, Deus não gosta de pessoa miserável. Não é que você tem que sair dando tudo aí para os outros, não é isso não, né? Mas sempre você tem que perguntar para Deus se você deve ajudar aquela pessoa, se você pode ajudar aquela pessoa, entendeu? Porque muitas vezes também a gente não pode sair com a mão da gente ajudando todo mundo, porque às vezes Deus deixou aquela pessoa ficar na prova, porque ela precisava de passar para aquela prova para ela evoluir. Aí você vai lá com a sua mão e tira a pessoa da prova, entendeu? Por isso, nós que amamos a Deus, que servimos a Deus, nós temos que dar valor a todo o dinheiro que a gente tem, todo o bem que a gente tem. A gente tem que compreender que é Deus que deu, que provém de Deus, que isso tem valor e que é Deus que tem que ter o domínio sobre isso, né? Até alguma coisa que você vai comprar, você tem que perguntar para Deus. Você vai doar para alguém, você tem que perguntar para Deus. É assim, irmão, relacionamento com Deus é de intimidade e diário. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno. Não adianta também você dar e ficar aquilo pesando em você. Quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que puseres a tua mão. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, lá em Provérbios 14, 20, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 29. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Olha, você vai ver uma referência aqui lá em Mateus 26, 11, Marcos 14, 7, João capítulo 12, versículo 8. Então a Bíblia já deixa claro aqui, nunca deixará de haver pobre na terra. Então, muitas religiões passam anos, centenas de anos, pregando a tal da caridade, entendeu? E não acabaram com a pobreza até hoje, pegando dinheiro dos outros para fazer caridade, que deveria sim para ajudar os mais necessitados, as viúvas, os órfãos, os verdadeiramente pobres. E até hoje nós não vimos a pobreza acabar, né? Até porque a Bíblia já deixa claro isso. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixarás ir livre. E quando o deixares ir livre, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, porquanto hoje te ordeno isso. Porém, se ele te disser, não sairei de ti, porquanto te amo a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha à porta, e o teu servo será para sempre, e também assim farás à tua serva. Sovela aqui, irmão, é tipo uma agulha para furar. Furava a orelha da pessoa para marcar. Porém, se disser, não sairei de ti, porquanto te amo a ti e a tua casa, por estar bem... isso aqui eu já li. Versículo 18, não sejas duro aos teus olhos quando despedi-lo liberto de ti, pois 6 anos te serviu em equivalência ao dobro do salário do diarista. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Todo o primogênito que nascer das tuas vacas e das tuas ovelhas, o macho santificarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu boi não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Perante o Senhor teu Deus os comerás de ano em ano no lugar que o Senhor escolher, tu e a tua casa.
Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver qualquer defeito, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Nas tuas portas o comerás, o imundo e o limpo o comerão também, como da corça ou do veado. Somente o seu sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Então aqui Deus está explicando que essas ofertas, elas eram para, uma parte era para o sacerdote comer, outra parte era para a pessoa mesmo comer, para outras pessoas comerem, entendeu? E deixa claro aqui que isso tinha que ser feito no lugar que Deus escolhia. Por quê? Para que as pessoas congregassem e se lembrassem de Deus, irmãos. Se você não tiver motivo para congregar, se você não tiver motivo para ir na igreja, você vai lembrar de Deus aonde, irmão? Você vai conhecer pessoas de Deus aonde? Entendeu? É necessário congregar. É necessário, na minha opinião clara, a igreja. Não é? Agora, se o homem corrompe a igreja, isso é problema dele, não é problema seu. Entendeu? Você não está gostando da igreja, você está indo, você muda de igreja. Entendeu? Muda de igreja, fala com Deus, ora, conversa com Deus direitinho, né? Leia a Bíblia, porque Deus criou o homem coletivo, Deus nos chama em coletividade, né? A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Jesus falou que a gente tem que andar de dois, né? Jesus fala onde duas ou mais pessoas, duas ou mais, não é uma não, né? Entendeu? Estiverem reunidas em meu nome, ali estarei eu. Então, toda congregação, todo lugar que você reúne para falar de Jesus, Jesus está presente ali. E aí você tem que entender isso, né? Onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei eu. Você tem que crer nessa palavra. Ah, mas o cara que estava falando lá, o cara que estava louvando, é isso, é aquilo. Bom, isso é problema dele. Você está ali com duas ou mais pessoas reunidas ali, o Senhor está ali. Então você foi lá para olhar para o Senhor. Você não foi para olhar para o homem. Você não é chamado para ir na igreja para ficar olhando para o homem, né? Para ficar olhando para a palavra que o homem está falando também. O que importa é a palavra de Deus, o que importa é a presença de Deus naquele lugar. E Deus vai se apresentar para quem quer ter um encontro com Ele. Se você cerrar teu coração, se você vai numa igreja com pensamento materialista, com o coração trancado, você não vai ter um encontro com Deus, irmão. Não vai. Entendeu? Você tem que abrir o seu coração, entender a importância. Se você saiu da sua casa para você ir em qualquer lugar para ter um encontro com Deus, ou na casa de alguém para falar de Deus, você vai num monte para falar de Deus, você vai numa igreja para ouvir falar de Deus, você pode ter certeza que o Senhor vai estar ali para ter um encontro com você. Amém, irmãos?